Nós vamos ver que o local onde vocês foram fazer o test drive, aliás, isso é uma sugeria coisa... mais um cativeiro de um sequestro. Essa primeira foto, Pelo amor de Deus. Essa segunda... Quem vai para um lugar desse, com uma pessoa que ela não conhece, para fazer um test drive de um automóvel? As pessoas adoraram. O local? O passeio. Depois que voltavam, elas tinham um alívio enorme. A uniformização. Elas estavam, nossas meninas depois, elas estavam mais relacionadas ao... Esses eram os vendedores? Sim. Todos os vendedores. Todos os vendedores envolvidos, quase igual. Isso não é pessoa contratada, vendedor da própria sinal. Movimento, o que acontece quando acontece isso? Acontece esse tipo de movimento, onde fica todo mundo interessado, famílias, etc. Serviço. Então o cara estava sentado lá recebendo a informação da pessoa uniformizada e a menina servindo bebidas, comidas. E vai longe, hein? Qual de vocês dois foi o que menos contribuiu aqui, ou talvez seja o maior responsável por essa apatia da equipe? Quem que vocês podiam salientar? Qual de vocês me diria que o outro atrapalhou ou não ajudou, ou vocês foram igualmente responsáveis? Isso eu não posso afirmar que... Eu não posso dizer que o Hugo foi, nem que eu individualmente fui o grande responsável. Mas quem foi? Eu que fui? Não, de forma alguma. Se não foi nenhum de vocês dois? Os dois juntos. Os dois juntos. Não houve nada que comprometesse, tornasse a atuação de um ou de outro pior. Fala uma coisa, as meninas em depoimentos, elas falavam assim, na época que você trabalhava com o Henrique, que aliás está nos ouvindo agora na outra sala, o Hugo é um estagiário do Henrique. Tipo, o Henrique decide, o Hugo faz. O Henrique comanda, o Hugo obedece. Você foi estagiário do Daniel também ou não? Daniel pode dar essa resposta? Estou perguntando para você. Eu acho que não. Eu acho que de maneira nenhuma. Eu acho que numa equipe você sempre tem que ter a figura de um líder. Quando as equipes vão se reduzindo, o número de opiniões também vão se reduzindo e o número de divergências também vão se reduzindo. Eu não acho que eu fui estagiário do Daniel. O que você acha disso? Não, eu concordo. Eu acho assim, acho que o Hugo ele tem uma competência muito grande, uma proatividade muito grande de execução. Talvez aí a dificuldade do Hugo é de se impor quando tem uma opinião adversa. E eu não me coloco também como o cara que mais consegue impor minha opinião, por exemplo, com o Henrique. O Henrique ele põe a opinião dele com força sempre, isso ele já mostrou, tanto que ele não tem medo de arrumar um atrito. Você não tem vontade de ser mais incisivo nas coisas da tua vida? De ser um pouco mais presente, mais enfático nas coisas, colocar a opinião com mais peso, sabe? Porque às vezes isso é importante, mas você convence uma outra pessoa se você está sempre agindo de forma menos enfática, entendeu? É muito difícil, às vezes, conseguir as coisas desse jeito. Eu acho que eu não sofro desse mal. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou um tanto quanto defensor das minhas opiniões. A gente agiu de uma maneira ineficaz, talvez, mas agiu em concordância. Não foi uma questão de personalidade, de eu baixo a cabeça para você, você abaixa a cabeça para mim. Eu não fazia referência só a essa prova. Ele está falando geral. Ao estilo em geral de vocês durante o programa. Eu estou dando só um exemplo. Perfil. Eu acho que tem muito de perfil também. Ao mesmo tempo que, às vezes, eu não sou tão incisivo e imponho minha opinião, eu consigo convencer de uma forma muito mais a conseguir o comprometimento de quem está escutando a minha ideia do que quando eu simplesmente atropelo. Olha, é um estilo meu. Está longe de mim dizer que o grande empresário, o homem de sucesso, é todo aquele que é enfático, incisivo o tempo todo. Isso ajuda em certos momentos e atrapalha em outros até. Tem grandes empresários, um dos maiores do mundo, por exemplo, Bill Gates é um cara... Não é um cara muito enfático nas coisas que ele faz. O estilo dele é muito mais para dentro do que para fora. Ele já foi assim sempre, a vida inteira dele. E olha onde ele chegou, com a genialidade e com a cabeça brilhante que ele tem. Então, eu não estou dizendo que o que eu procuro num sócio é ser o tempo todo essa pessoa, né, que tem esse drive tão forte. Não é isso. Mas, em certos momentos, numa competição como essa, porque eu não sei, amanhã... primeiro, se vocês com esse estilo vão conseguir derrotar esses dois. Essa é uma pergunta que eu faço porque é importante para vocês, talvez, agora sobressair um pouco mais. Eu preciso enxergar mais vocês. A questão é se é estilo ou é essência. Porque eu tenho certeza que o Bill Gates, se estivesse aqui, teria ido além do que vocês foram. Eu estou dizendo assim, às vezes, por trás desse estilo mais discreto, desse estilo mais comedido, tranquilo... Tem um leão. Tem um leão atrás. O que a gente está querendo saber é se isso é só estilo ou se isso é a personalidade apática,
tranquila demais. Porque numa sociedade comigo, por exemplo, eu atropelo um sócio. É isso, eu acabo não dando nem muito ouvido. Eu preciso de um cara que fale comigo. Quando é necessário, eu de fato me imponho. Tem alguns momentos no jogo que eu fiz isso. Mas só não me imponho de um jeito que de repente apareça tão bem, porque não é um jeito agressivo nunca. Dá para você entender que você tem que se impor para você antes de ser para os outros? Ou seja, se a gente pegar essa prova como exemplo, né? Tá. A Masters envolveu toda a revenda na promoção, vocês não. A Master fez um folheto inspirado na campanha de lançamento, vocês não. A Master fez um sorteio para incentivar o cadastramento. Então, a pergunta é, não é uma questão só de você, nesta sala, apresentar as coisas com ênfase. A questão é se você vê sua vida com ênfase. Acho que essa prova a gente foi mal. Fiz uma prova que podia ter sido muito melhor. Fizemos uma prova que a gente podia ter feito muito melhor. Numa hora muito ruim. Ruim. E infelizmente estamos aqui, mas... Aliás, eu tenho uma curiosidade. Eu corro atrás e conquisto as coisas na minha vida com até menos idade que a maioria das pessoas. Eu tinha muita coisa antes de vir pra cá. Né? 27 anos. 27. Eu já tinha... 28 agora. Eu já tinha muita coisa antes de largar tudo para vir para cá, e eu larguei tudo para vir para cá exatamente porque eu tenho essa energia, essa disposição de correr atrás do que eu sou. Isso é coragem. Coragem vocês têm, sem dúvida nenhuma. Aguentar tudo que vocês estão aguentando. E competência, até que chegaram até aqui, competência vocês têm. O que nós estamos estranhando é o que aconteceu nessa hora, sabe? Hora. Assim, é só isso, entendeu? Sabe, semifinal do Campeonato Mundial, o time entra em campo, tem que E dar aquele amarela. berro no vestiário, tem que ser aquela coisa. Sabe o Brasil na Copa da França? Brasil Ninguém e França, entendeu o que aquela aconteceu. que 3 a 0. Um time que teoricamente, tecnicamente era muito melhor, e os caras deram branco no meio do campo. Agora, a minha curiosidade com você, eu estava pensando nisso, agora estava olhando para você, estava lembrando, quando as meninas escolheram você naquela prova da Lux Color, para você ir para o outro time, elas conhecem os dois participantes, estão convivendo com os dois participantes e preferem ficar com aquele do qual elas discordam, chamaram ele de agressivo, de que ele impõe as suas ideias, que ele não ouve as outras pessoas, que ele está sempre, que ele é autocrático, que ele, enfim, em todas as provas tinha alguém questionando o senhor Henrique. E aí na hora que eu dou a chance de escolher com quem elas vão trabalhar, elas escolhem o Henrique. Ele é tão melhor do que você, Hugo. Naquele momento eu fiquei um tanto quanto, eu acho que mordido, desapontado, né? Porque você chegou a perguntar para elas depois alguma coisa? Não. Não falou mais sobre isso? Não quis entrar nesse mérito. Isso é problema delas, elas tinham os motivos delas, elas estavam de caso pensado, decidiram super rápido quando você perguntou. E eu tinha certeza que ser preterido em qualquer situação da vida é muito desagradável, né? E naquele momento eu fui e acabou dando super certo. Tive a sorte de nenhuma delas está mais aqui. Ter competências na minha pessoa que foram completamente sinérgicas com o grupo naquele momento. E eu acho que faltou essa energia nesse momento para essa prova. A gente pensou de uma maneira convencional. Fala, Codão. Nessa prova, eu não sei, eu consigo, pelo que eu estou vendo aqui, de repente não faltou aquela visão que a gente sempre fazia no primeiro instante de tarefa, gente, aquela visão globalizada, enxergar o todo, realmente em sua essência. Falei isso em depoimento hoje. Você falou isso. Daniel, me fala uma coisa. O que mais te impressionou no Aprendiz 5? Tudo que você viu aqui dentro até agora. Muita coisa. O que mais te impressionou? O que mais me impressionou? Eu acho que o quanto os nossos defeitos vêm à tona, assim. O que mais surpreendeu é o quanto eu tô aprendendo aqui dentro e o quanto meus defeitos estão vindo na minha cara. Aprendendo com os próprios coisa que eu nem defeitos. sabia que tinha, entendeu? Como a gente fica nu. E você, o que mais te estimulou nesse Aprendiz até agora? Em tudo que você fez, nas 13 provas, em tudo que você viveu aqui dentro, que você experimentou aqui dentro, o que mais te estimulou? Roberto, sendo muito honesto para você, eu sou... Nas outras vezes você não é honesto, porque quando você sempre começa assim, sendo muito honesto, eu queria saber se as outras vezes, quando você não fizer essa frase inicial, se eu tenho que olhar com desconfiança. Pode confiar sempre, Walter. Essa força de expressão. Eu que não tenho formação na área de negócios e sou empresário, acho que empreendi muitas vezes na minha carreira profissional desde sempre. Me surpreendi, fiquei surpreso de como eu consegui, mesmo com esse sistema que o Daniel acabou de relatar, que também para mim está muito claro, esse sistema de provas onde a gente vai ficando nu a cada momento, as competências vão aparecendo e as falhas também vão aparecendo de uma maneira muito evidente, de como eu consegui caminhar por isso e chegar até aqui. Isso realmente
me chamou atenção. Qual que é a tua maior competência? Se você não tem formação em negócios, qual é a tua maior competência? Eu acho que é a inteligência interpessoal. E você, qual é o teu ponto mais forte? É a maior qualidade. Eu acho que eu me descobri um estrategista e o que eu faço muito bem também, que eu tenho de característica, é a gestão de pessoas qualificadas, principalmente. Acho que uma coisa é você fazer gestão de pessoas operacional é simples. É só você dar ordem ou criar um manual e a pessoa seguir. Esse lado que às vezes não me faz ser tão implacável em alguns momentos, também é um lado que me faz conseguir extrair muito das pessoas e ganhar o comprometimento delas. Eu vou pedir então, obviamente que não tem esse momento de dizer quem vem para a sala, porque os dois vão voltar, então me aguarde lá fora.